Atos capítulo 15, que maravilhoso texto da palavra de Deus que nos mostra o quanto a igreja precisava de se aprofundar mais, conhecer mais do Senhor, precisavam lidar com as questões doutrinárias diferentes. Mas antes de entrarmos no capítulo 15, quero só relembrar um pouquinho o que é que nós falamos no capítulo 14. Foi quando Paulo e Barnabé pregaram a palavra de Deus em algumas cidades e fizeram a primeira viagem missionária em Atos capítulo 14. Eles também curaram o coxo e com esta cura houve um endeusamento dos apóstolos. Então eles tiveram toda uma dificuldade para conseguir se desvencilhar dessa situação, porque acharam que eles é que tinham curado e não Deus. Então queriam que eles fossem deuses, queriam endeusá-los, mas eles não aceitaram e foi um tempo muito precioso ali deles poderem entender e explicar essa situação. E terceiro lugar, o povo apedrejou a Paulo porque ele estava pregando a palavra de Deus e eles entendiam que ele estava blasfemando, dizendo que Jesus era Deus. Mas eles então tiraram Paulo de cena, fortaleceram os discípulos e elegeram presbíteros, que são pastores das igrejas, para poderem ser eleitos e conduzir os discípulos mais novos. Então esse foi um tempo especial também. O texto-chave que nós queremos falar hoje é um texto muito importante para nós, de algo que nós acreditamos e que quando o Espírito Santo vem, ele purifica o nosso coração. Cremos que este é o sinal de que o Espírito Santo encheu alguém, que é a purificação do coração. Olha o que diz lá, Atos 15, versos 8 e 9. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Este é o texto que nós acreditamos ser a base da nossa doutrina teológica, de que cremos no poder de Deus quando Ele vem sobre nós, Ele purifica o nosso coração. O que estava acontecendo então em Atos 15? Houve o primeiro concílio de Jerusalém, que foi um divisor de águas na história da igreja. A igreja foi ao encontro dos gentios, alcançaram os gentios, e isto foi maravilhoso da parte de Deus, porque haviam profecias de que os gentios iriam ser alcançados, mesmo na Isaías 9, que fala Galiléia dos gentios, pois em Zacarias, em Amós, fala de profecias que se cumpriram em que a palavra seria dada a outros povos, a outras nações, porque o povo rejeitou o Senhor. O povo de Israel rejeitou o Senhor Jesus, então já havia profecias dizendo que a palavra de Deus iria alcançar outros povos. Outros povos iriam participar da aliança, participar desta nova aliança, na verdade, em que fariam parte de um novo povo. E isso começou a gerar problemas, porque os judeus que eram convertidos ao Senhor Jesus, que acreditavam em Jesus, queriam que as práticas do judaísmo continuassem. Uma delas é a circuncisão. Já falamos sobre isso em algum tempo atrás e está em anotações do pregador, do estudo de Atos 8. Mas eles queriam que todos fossem circuncidados, porque acreditavam que a salvação era através da circuncisão. Então Pedro, Paulo, Barnabé, Tiago se levantam e dizem: olha, a salvação é pela graça, não é pela lei. Nós não vivemos mais pela lei, mas isso trouxe dificuldade entre eles. E os ânimos se acirraram, tiveram intensa discussão, até que eles então puderam ouvir os testemunhos. O testemunho foi algo muito especial, porque quando Paulo falou sobre Cornélio, da conversão de Cornélio da sua casa,
Então, eles ouviram o relato de Pedro, o relato de Pedro falando sobre isso, mas depois na Antioquia, os gregos ouviram o evangelho e também em Jerusalém foi anunciado isso também. Como que é importante quando nós entendemos que nós somos salvos pela graça. Como que então havia a salvação através das mulheres? Elas só eram salvas por causa dos pais ou dos maridos que tinham sido circuncidados. Então, foram alguns passos que foram dados em sentido do evangelho chegar aos gentios, também quando os crentes são evangelizados na Grécia, e o terceiro passo é quando a viagem missionária por Paulo e Barnabé, eles se voltam para os gentios. E foi algo maravilhoso, porque eles também se sentiram parte agora. Eles não eram parte, eles não eram da aliança, então agora eles fazem parte dessa nova aliança. Mas isso teve muitas tratativas, muitas conversas, muitas dificuldades que eles tiveram que conversar, tiveram inquietações, e isso trouxe um incômodo, porque eles queriam que o judaísmo tivesse impregnado no cristianismo. Mas Paulo e Barnabé retornam da sua primeira viagem e relatam à igreja de Antioquia como que Deus abriu a porta ao evangelho, aos gentios, como que foi algo especial e pela fé eles também conheceram o Senhor Jesus. Mas havia alguns membros de uma seita chamada seita dos fariseus, que eles levantaram pessoas para instigar, para causar problemas. Lembra-se, em alguns textos anteriores nós falamos sobre isso, de alguns que se levantavam no meio do povo para trazer confusão, contenda, dizendo que os gentios só poderiam ser salvos se eles fossem circuncidados. E isso trouxe a maior confusão, o maior problema no meio deles. Eram legalistas. Os legalistas queriam que fossem assim. Mas eles foram e falaram para muitos, sem autorização dos apóstolos. E quando os apóstolos chegam, eles são acusados por Paulo. Depois você pode fazer uma referência com Gálatas 2. Alguns dizem que esse texto de Gálatas 2 foi escrito antes de Atos 15. Por quê? Porque houve uma palavra do apóstolo Paulo chamando esses irmãos de falsos irmãos, que eles tinham o propósito de privar os crentes da sua liberdade. Nós somos livres em Cristo e eles queriam que nós voltássemos para a lei, para o jugo da lei, para o peso da lei que eles mesmos não conseguiam cumprir. Então ele diz, olha, nós não conseguimos cumprir, vocês não conseguem cumprir, por que vocês querem exigir dos gentios que passem isso? Então acabou tendo essa confusão, mas entende-se que essa carta de Gálatas, capítulo 2, foi escrito antes de Atos 15, até porque o apóstolo Paulo teve essa palavra de orientação e não sabemos se ele teria aceitado essas regras que foram colocadas depois. Então houve essa discussão, eles foram para Antioquia e o grupo de fariseus tinha o intuito de jogar água fria, trazer confusão, contenda, para que observassem a lei de Moisés. Alguns detalhes dessa situação. Primeiro, que foi um ataque frontal ao evangelho, porque são falsos mestres, trazendo falsos ensinos. Conhece alguém nesse sentido hoje, que traz confusão, que traz palavras de contenda, palavras que só eles são certos, só eles estão salvos, e isso gerou, desde aquela época, muita confusão. E nós cremos que a salvação é exclusivamente pela fé, e não é pela fé, mas as obras. Mas eles acabaram misturando a lei com as obras e com a salvação. Houve um debate, em segundo lugar, houve um debate caloroso e uma discussão se inicia. Paulo e Barnabé enfrentam esses falsos mestres
eles se colocam de frente, eles enfrentam. É assim que deve ser a nossa postura diante das situações que nós vivenciamos. Enfrentar as situações de frente, com cabeça erguida, porque nós cremos, aquilo que nós acreditamos, nós temos que caminhar nesse sentido. Então o caminho da salvação estava em jogo e o evangelho estava sendo questionado. Os fundamentos básicos da fé estavam sendo minados. Então foi um debate e travaram essa discussão, mas eles apresentaram um relato minucioso, detalhado, e Paulo e Barnabé relatam as conversões dos gentios, como que elas ocorreram, quais foram os milagres, e o que aconteceu. E então, alguns membros do partido dos fariseus se opuseram e declararam que era necessário para a salvação que os gentios se circuncidassem e cumprissem a lei de Moisés, e negando assim a obra de Cristo, negando que aquilo que Cristo fez na cruz não era suficiente, era necessário cumprir a lei de Moisés também. Então Pedro recapitula o passado, no versos 5 a 11, ele instala um concílio, ele chama os apóstolos, os presbíteros, e ele se reuniu talvez por vários dias, e o assunto era chegar a uma conclusão com respeito a isso, para que tivessem unidade. A igreja tem unanimidade. Isso é maravilhoso, porque o Senhor, na sua oração em João 17, sempre dizia, olha, que eles sejam um, que haja unidade entre eles. A igreja não pode estar dividida, porque um reino dividido não prospera, não avança. E como que isso então se desenrolou? Pedro traz uma defesa, ele era líder na igreja e sua palavra tinha muito peso. Então, ele levanta-se contra a bandeira dos fariseus, ele silencia a multidão com seus comentários, apelando à sua experiência. Ele conta o que ele passou, o que ele venceu, por que era tão importante a crença na salvação em Cristo Jesus, não mais nas obras, nem na lei, mas a salvação era em Cristo Jesus. E a sua defesa foi colocada em 4 verdades. Primeira, Deus o escolheu para abrir a porta aos gentios. Também ele falou sobre as chaves do reino, ele usou para abrir a porta da fé aos judeus, aos samaritanos, aos gentios. E os apóstolos e irmãos da Judéia o censuraram por visitar os gentios e comer com eles. Isso está em Atos 11. Mas Pedro apresentou diante deles a sua defesa. Segundo, Deus enviou o seu Espírito aos gentios, no texto que nós lemos no começo. O Espírito foi dado aos gentios e a todos, não só aos judeus. O Espírito Santo não foi dado só a um povo exclusivamente, foi dado a todos, pela fé. Quando nós o recebemos pela fé, ele purifica os nossos corações. Terceiro, ele eliminou uma diferença. Ou seja, Deus não faz diferença entre judeus e gentios. A salvação é concedida não como resultado das obras, nem por causa da raça. Olha que ponto ele teve que chegar, porque estavam discutindo essas questões que foram acirradas. E a salvação vem através do Senhor Jesus. Quarto, Deus removeu o jugo da lei. Eles não conseguiam cumprir a lei. E esse peso que a lei trazia, nem eles cumpriam, nem poderia exigir dos outros que não iam conseguir cumprir também. Então isso foi removido por Jesus. Isso está em Gálatas, Colossenses. Aquilo que a lei era incapaz de fazer, Deus realizou por meio de seu próprio Filho. Que bênção! Nós temos a salvação em Cristo Jesus. E Pedro conclui que não sugere que deve abolir a lei, mas ele faz que possa ser uma condição para a salvação, que não há 2 modos de salvação, não há um critério diferente, mas a salvação é pela graça, não pelas obras. Ela é recebida pela fé e não
por merecimento, ela é gratuita, ela é dada por Deus pelo seu amor. Não tem nada que nós possamos fazer para que sejamos salvos, nem que possamos pagar para sermos salvos, nem que possamos dar tudo para sermos salvos. Deus nos dá isso gratuitamente, porque Ele nos ama, Ele tem planos e sonhos para cada um de nós. Então, eles dão seu testemunho, e Paulo e Barnabé falam do presente, do que estava acontecendo naqueles dias. E após a reunião dos apóstolos e presbíteros, a ênfase não está no que Paulo e Barnabé fizeram, mas no que Deus fez por intermédio deles. Através deles, Deus fez grandes coisas. Deus continua fazendo. Deus me usa, Deus te usa para fazer grandes obras. E a ênfase nos sinais e prodígios foi algo que só Deus pode fazer. E para confirmar, validar a mensagem que foi pregada aos gentios. E os gentios ficaram muito felizes com isso, porque eles viram que a palavra de Deus não era exclusiva para os judeus. Então se levanta Tiago, e ele dá uma palavra que acalma os ânimos, que eles chegam a uma conclusão. E ele era o líder da igreja de Jerusalém, está no capítulo 12. Ele era contado entre os apóstolos da igreja, Gálatas 1,19. Era irmão de Jesus, irmão de sangue. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele aparece a Tiago, está em 1 Coríntios 15:7. Ele tem a última palavra e caminha para uma decisão, para a aprovação da Assembleia. Alguém sábio, alguém que tinha uma palavra de Deus, alguém que tinha um direcionamento de Deus. E ele então foi usado por Deus para trazer calma, trazer uma decisão unânime. E chegando no finalzinho do texto, essa concordância entre eles fez que eles fizessem um documento por escrito para que pudesse ser enviado para as igrejas, e mostraram que agora Deus visitara os gentios e que eles também faziam parte da aliança do Senhor através do sangue de Jesus, através da nova aliança que Jesus fez por nós. O conselho de Tiago trouxe uma decisão e eles puderam então fazer isso com muita alegria, e houve unidade. A unidade é algo muito especial na obra de Deus, no reino de Deus. Onde há confusão, contenda, problemas, intrigas, fica fora. Mas onde há paz, a bênção, a direção, a condução, a bênção do Senhor. E então eles chegam a um consenso e diz para que eles pudessem caminhar juntos, porque estava com esse problema. Como que eles iam comer? Tinha algumas comidas que os judeus não comiam e os gentios comiam. Então como eles iam ter unidade, estarem juntos? Então eles concedem uma ideia através de Tiago, e para que pudessem haver unidade entre eles. Então a decisão foi unânime, foi escrita, e eles tinham que ter alguns detalhes para que pudessem caminhar juntos, para que os fariseus pudessem entender também, que alguns que se converteram pudessem ouvir a palavra e pudessem estar juntos. Então não poderiam ser comidas consagradas a ídolos, tinham que ser não poderiam ter relações sexuais ilícitas, não poderiam comer carne de animais sufocados e com sangue, e não haveria necessidade da circuncisão. Esta foi a palavra do apóstolo Tiago, que trouxe paz ali no meio daquela confusão. Para a gente concluir, como lidar com as desavenças e pensamentos contrários? Como a salvação é pela fé, porque alguns insistem que sem obras não tem salvação. Para você pensar nesse sentido. E o versículo para nós memorizarmos: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Que Deus te abençoe,
Tenham uma boa semana, bom estudo nos grupos e estamos juntos com a graça de Deus. Fiquem na paz.